Beleza, galera, estamos de volta com mais um super vídeo pro canal aqui, né? Agora eu tô de volta com a nossa boa e velha bobina cilíndrica, né? O módulo de ignição Bosch. E dessa vez eu liguei ele aqui originalmente no distribuidor. Eu vou girar o distribuidor aqui na mão mesmo e ver que nós temos a centelha, né? Então ele tá ligado aí, né? Ó lá no osciloscópio o sinal. Ele está ligado aí no formato original, né? É o formato distribuidor, ignição, bobina de ignição, o formato original que vai no carro, né? Atendendo a pedidos aí dos inscritos do canal aí, nós vamos fazer um passo a passo de como ligar isso tudo para funcionar na Speeduino, tá? Então nós vamos colocar a Speeduino aqui no meio, entre o distribuidor e o módulo de ignição, né? Para a Speeduino funcionar aí no meio desses dois aí, correto? Como ligar isso tudo aqui na Speeduino? Qual é a vantagem de você usar a Speeduino aqui na ignição? Nós vamos eliminar aqui no distribuidor, tá? O avanço a vácuo, o avanço centrífugo e vamos ter à mão a curva de avanço de ignição, tá? E isso aqui é muito importante, faz uma diferença muito grande, principalmente em projetos turbo, correto? E aquela boa e velha história, né, da Speeduino, né? Ela tem dois caminhos: o faça você mesmo e também tentar aproveitar o máximo do que eu tenho em mãos, né? Então, se você tem o distribuidor, tem o módulo de ignição Bosch, a bobina aqui, nós vamos manter isso daqui. Aí não há necessidade de roda fônica, de uma bobina dupla adicional, né, um módulo de potência adicional. Então, se você quiser usar o que você tem, você pode usar, beleza? Então eu vou mostrar para vocês no passo a passo como que faz para ligar isso tudo aí na Speeduino. Vamos lá, galera, fiz a instalação, né? Então eu tenho aqui o distribuidor, né? O sinal do distribuidor eu liguei no VR1 da Speeduino, tá? Para esse tipo de distribuidor da Aranha vai precisar do condicionador VR, tá? Então vai ser necessário o condicionador VR. A ignição 1 da Speeduino eu liguei no módulo Bosch, com aquela alteração que nós fizemos lá no canal, que eu ensinei a fazer no canal, ligado aqui na bobina de ignição, tá? Lembrando que dessa forma, para a Speeduino gerenciar o ponto de ignição, tem que travar o ponto do distribuidor centrífugo aqui dentro, tem que travar e não usar mais aqui a mangueirinha do avanço a vácuo. Então o avanço desse distribuidor você vai anular. Aí é a Speeduino que vai comandar tudo, né? Eu vou ligar aqui a parafusadeira aqui, que tá para girar o distribuidor, né? Eu tenho o sinal ali do distribuidor versus a ignição. A Speeduino, a parafusadeira já morreu, a bateria, a Speeduino pulsando aí, né? E centelha na vela lá, né? Tá? Agora eu vou mostrar com detalhes como que faz essa ligação aí, tudo que precisa e como faz para você colocar o carro no ponto aí, beleza? Vamos lá, galera, então Speeduino com distribuidor, né? Vamos lá, o passo a passo para usar a Speeduino com distribuidor. Vocês viram aí no começo do vídeo, né, que é bem simples, né? Dispensa até um esquema elétrico, né? O distribuidor nós vamos ligar a bobina impulsora no VR1, né? VR1 mais e VR1 menos, não tem polaridade os fios ali, pode inverter, não tem problema, tá? E no módulo de ignição Bosch nós vamos ligar, ou outro módulo de potência que você tiver aí, se for usar a bobina com módulo de potência integrada, pode usar aquela bobina MI com módulo de potência integrada, também não tem problema, tá? Mas caso você for usar, vocês vão usar a saída ignição 1 da Speeduino, tá? Aqui eu vou passar o passo a passo agora no Tuner do Studio, né, explicando para vocês tudo que vai ser necessário para configuração no Tuner do Studio. Lembrando, qual é a vantagem de você controlar a ignição pela Speeduino, né? As principais vantagens, vamos lá aqui na tabela aqui
de ponto, né? É você poder gerenciar o ponto de ignição de acordo com a carga do motor e a rotação, tá? Lembrando que mais uma vez, que tem que travar o avanço centrífugo e não usar mais o avanço a vácuo antigo aí do seu distribuidor, tá? Ele vai ficar neutro essas duas funções e você vai gerenciar só pela Speeduino, né? E qual é a vantagem, né? Nós temos aqui essa coluna que nós vamos controlar pela carga do motor, né? Aqui no caso está em kPa pelo MAP, pela pressão do tubo de admissão, né? Veja que é bem semelhante ao sistema a vácuo do distribuidor, né? A cápsula a vácuo é o mesmo princípio, né? E aqui pela rotação, que é o centrífugo, seria o avanço centrífugo, também é o mesmo princípio. Com a diferença que lá no distribuidor não existe ajuste para você fazer a curva do avanço de ignição, nem do centrífugo e nem da cápsula a vácuo. Eles são fixos, não tem como você fazer esse trabalho, né? Quem tem carro turbo aí, por exemplo, usando o distribuidor, sabe muito bem que às vezes você tem que travar o ponto de ignição, onde vai priorizar só uma faixa lá com turbo e as outras faixas você não vai conseguir ter o controle, ou limitar ali o avanço de ignição, né? Que é ruim, não fica legal. Tem gente que consegue aí tirar aí um bom acerto, mas não é fácil, tá? E aqui gerenciando pela Speeduino é bem mais fácil, né? Por exemplo, aqui na carga do motor, né? Vamos mudar aqui de novo para 100, tá? Assim como na cápsula a vácuo, né, ele só vai trabalhar até 100 kPa, tá? Quando você tem pressão de turbo, ele vai passar de 100 kPa, né? Vamos supor, 1 kg de pressão, eu vou até 200 kPa, vamos imaginar assim, né? Então você pode redefinir, né, esses valores aqui de acordo com a pressão que você vai trabalhar. E aí você ter aí o avanço de ignição de acordo com a pressão. Então aí eu vou conseguir fazer uma curva total, tá? Desde a marcha lenta até a rotação máxima com a pressão máxima de turbo. Então isso eu vou ter à mão todo esse ponto de ignição, correto? Lembrando que não ter muita experiência, muita prática com isso aqui pode ser prejudicial para o seu motor, tá? Então quem é novo aí nesse assunto, não conhece muito bem, procura estudar bastante sobre esse assunto, aí, ler bastante sobre o assunto, acompanhar os vídeos dos canais aí, dos amigos aí, que fala muito sobre esse assunto, né, sobre o ponto de ignição, antes de qualquer coisa. E também vai devagar, pessoal. O pessoal taca ponto, né? Eu quero mais força, eu já jogo lá 40 graus de ponto. Não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim, não. Vamos aí devagar aí, vai fazendo os testes, vai devagar aí, nada desse pensamento aí, beleza? Então, como que faz? Primeiros passos, né? Você já instalou o distribuidor lá, né? Tem que colocar a sequência dos cabos de vela exatamente do jeito que é antigamente, do sistema antigo, né? Faz a sequência 1, 3, 4, 2, faz a sequência do cabo de vela, coloca ele na posição mais próxima aí para poder dar a primeira partida, igual quando você acaba de montar o motor, ou se ele já está funcionando, mantenha ele naquela posição, correto? E aqui no Tuner Studio você vai vir em configurações, Trigger Setup, tá? Aqui você vai mudar para distribuidor, né? O ângulo de gatilho nós vamos deixar aqui em 0, já vou falar o porquê, né? E aqui você vai deixar exatamente como está. Aqui no filtro, né? Aqui você vai ativar o nível de filtragem de acordo com as interferências que você vai ter. Só lembrando que, né, que se você já tem um projeto aí para instalar a roda fônica, né? Pensa em instalar a roda fônica, já tem tudo à mão, dê preferência para usar a roda fônica, tá? Correto? A roda fônica, eu já falei uma vez para um amigo meu, o distribuidor é uma televisão de tubo e a roda fônica é uma televisão de 4K, né? Então é muito melhor a roda fônica,
Falar em amigo meu, vou mandar um abraço lá para o André Mazuca, ele tem um canal no YouTube aí também, pessoal, acompanha o canal dele aí, depois eu vou deixar o link na descrição para vocês aí. Então prefiro a roda fônica, porque o distribuidor, ele tem, além de ter uma resolução muito baixa, né, são 4 pulsos só para cada 2 voltas do motor, né, a roda fônica tem 120 pulsos para 2 rodas do motor, né, para vocês terem ideia. A centelha saltando dentro do copo do distribuidor, ele gera mais interferência, né, do que você usar no sistema de bobina dupla ou até quádrupla. Tá? Então ele vai gerar mais interferência e você vai ter mais problema aí com a sua speedometer. Então se você tiver como já pular para a roda fônica, não tenha dúvidas, tá? Já pula para a roda fônica e esquece o distribuidor. E sem falar que o distribuidor também ainda vai manter o rotor, vai manter aquele famoso carvãozinho que vai lá dentro. Isso tudo é uma fonte de problemas aí para você ter problema aí no futuro, correto? Mas como a speedometer é aquela ideia, né? É tipo, faça você mesmo e vamos aproveitar tudo que tem. E se tem o distribuidor lá, vamos aproveitar o distribuidor, tá? Então, muitas vezes você coloca aqui no filtro, na filtragem, no agressivo, porque está tendo muita interferência e acaba tendo um problema, como eu já tive também, quando o motor está a 1000, o speedometer está lendo a 500 RPM, tá? Você vai notar que ele está a 1000 e a speedometer está lendo a 500. Aí você vem aqui e muda para o médio, resolve o problema, tá? Então, fique atento nisso, né? Se você puder trabalhar com filtragem menor ou até desligado, melhor ainda, tá? Porque a filtragem ela atrapalha a resolução, a qualidade da leitura do sinal, tá? Então, se você colocou no agressivo e teve esse problema, né? Deu partida, ele vai ficar em 500 RPM, ou às vezes ele fica em 1000, às vezes ele fica ali em 500. Então, você vem e muda para o médio, tá? Gravou aqui, beleza. Aí a gente vai vir aqui para essa outra aba aqui e vamos ver aqui as configurações de ignição, tá? Aqui nas configurações de ignição nós vamos colocar aqui a primeira opção aqui, tá por MAP, né? Até eu vou abrir a tabela de ponto aqui para vocês, tá? Veja aqui que ele tá por KPA aqui, porque nós estamos usando por MAP, né? Então nós vamos mudar aqui por TPS. E veja que ele já muda aqui, ó, para TPS, e você vai mudar a escala para TPS, tá? Então nós vamos deixar aqui em MAP, tá? Eu prefiro em MAP, se você estiver usando automóvel aí, né? Também é de acordo com o seu acerto. Eu prefiro em MAP, tá? Essa outra opção aqui nós vamos colocar em Single Channel, que é uma bobina só, né? Então ele vai ter uma bobina só, Single Channel. E a bobina vai ser ligado na saída de ignição 1 da speedometer. Você vai ver que vai passar a pulsar só aquele LED da ignição 1 da speedometer, tá? Se você quer usar o módulo Bosch, né, acompanha aqui esse vídeo aqui anterior que eu ensino a fazer alteração para usar o módulo Bosch como potência, né? Tá? Esse ângulo de avanço aqui, tá em 5 graus aqui, é o ângulo de avanço na partida, tá? Ele é o mesmo que esse aqui, ó. Quando você vem aqui nas configurações iniciais, veja que está em 5 aqui também, né? Se eu mudar aqui para 10, né? Ele muda aqui também para 10, tá? É o ângulo de partida, é o ângulo que ele vai ficar fixo durante a partida. Então, se o seu carro pega melhor com 10 graus, você vai pôr em 10 graus. Se ele pega melhor com 5, você vai pôr em 5 graus, tá? E aí você vai testando para achar qual a melhor opção. Aqui você vai deixar sempre embaixo, tá? Não muda para alto, deixa sempre embaixo. E aqui tem esse outro item interessante aqui, tá? Aqui, na hora que você for fazer o acerto físico da ignição da speedometer, tá? O que é o acerto físico? É aquele momento que você vai, com a pistola de ponto, conferir se o motor está trabalhando no mesmo ponto que a speedometer, tá? Então, como que eu faço? Vai pegar a pistola de ponto, tá? Vai fazer o ajuste exatamente igual você fazia antigamente, com platinado ou com a indutivo ou com o distribuidor Hall, né? Você vai usar a pistola, nós vamos ligar aqui, tá?
Você vai deixar fixo em graus aqui o melhor que o motor fica funcionando, porque você precisa do motor estar funcionando na marcha lenta. Então, vamos supor, ele fica melhor funcionando em 10 graus, deixa em 10 graus. Se ele fica melhor funcionando em 20 graus, você vai ajustar aqui qual é o ponto que ele fica melhor, né? Quando você liga eu estou travando o ponto em 10 graus. Aí quando você liga ele não obedece essa tabela aqui, ó. Você pode colocar em 4000 RPM que ele vai ficar em 10 graus. Ele não vai obedecer essa tabela aqui, que é justamente para você fazer o ajuste. Nesse momento aqui, o que você vai fazer? Você vai ligar a pistola de ponto, tá travada a speedometer em 10 graus, e vai girar o distribuidor, tá, do carro até dar 10 graus de ponto na pistola, tá? Não dá certo fazer isso imaginando ali, eu vou virar aqui, é mais ou menos aqui. Não dá certo, tá? A speedometer vai mudar totalmente esse ponto de ignição aí, tá? Então você vai girar o distribuidor até dar 10 graus lá na polia lá embaixo. Tá? Deu 10 graus, aperta a polia e vem aqui e desliga essa função, tá? Pronto, a speedometer vai estar sincronizado. O mesmo ponto que vai estar nessa tabela vai estar realmente está o seu motor. Outro detalhe, quando você for ajustar o ponto por distribuidor, você vem aqui no Trigger Setup e aqui no ângulo, se eu ficar girando aqui, mudando o ângulo aqui, ele vai dar o mesmo efeito, ele vai mudar exatamente também o ponto de ignição, como se você estivesse virando o distribuidor, tá? Mas não, deixa aqui no zero, tá? E coloca o ponto girando mesmo mecanicamente, porque o que acontece? Quando você gira o distribuidor, a tampa do distribuidor e os eletrodos da tampa, ele movimenta junto, tá? Ele vai andando junto. E quando você vira pela speedometer no ângulo ali, tá? Ele vai virar a posição do disparo e pode ser que ele fique fora do eletrodo, tá? Vamos supor, você girou, ele está trabalhando ali bem no meio. Às vezes ele está até disparando no eletrodo certo, mas no momento que você colocar o ponto lá em 30 graus, vamos imaginar, ele acaba pulando para o próximo cilindro. Em vez de pular no primeiro, ele acaba pulando para o terceiro, tá? Então vocês têm que acertar o ponto de ignição pelo distribuidor, girando o distribuidor, tá? Sempre você vai se deixar aqui no gatilho em zero. Agora, se for roda fônica, não. Aí a roda fônica a gente não vira ela de posição, não tem como mexer, né? Aí sim você vai mudar aqui pelo ângulo de gatilho, correto? Então achou o ponto de ignição, travou. O próximo passo aqui é você fazer as configurações de permanência, tá? As configurações de permanências é aqui onde eu vou configurar o dual da bobina, tá? Se você medir o dual da bobina do distribuidor na ignição original, na marcha lenta, você vai achar um dual de 8 milissegundos, tá? Que é muito alto. E conforme você vai aumentando a rotação, se você colocar o osciloscópio lá e ver, esse dual vai diminuindo conforme a rotação vai aumentando, tá? Lembra que eu falei que a bobina cilíndrica ela é feita para aguentar desaforo? Então esse dual de 8 milissegundos ela aguenta sem problema algum, né? Ela tem refrigeração a óleo, ela tem óleo dentro ali para ajudar a refrigerar, então ela é feita para aguentar esse desaforo, tá? Porém, se você colocar o dual de 8 milissegundos aqui, tá? O que acontece? Na hora que você aumentar a sua rotação lá para 2,5, 3.000 RPM, um sinal vai atropelar o outro, porque o dual é muito extenso. Um sinal vai atropelar o outro e a bobina vai passar a não conseguir mais a carregar. E aí você vai ter um corte de giro ali a 3.000, 3.500 RPM, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai manter esse dual aqui entre 2,5 no máximo 3,5 milissegundos, tá? Para não ter esse problema, correto? Essa bobina cilíndrica ela carrega muito bem também nesse tempo, não tem problema algum, tá? Quem quiser modernizar o sistema pode colocar no lugar da cilíndrica a bobina MI de 3 fios, que já tem potência integrada, então você elimina a bobina cilíndrica e também
elimina a necessidade do módulo de potência, correto? Caso você quiser fazer igual era antigamente, você pode vir aqui, nas últimas versões da Speedwin, tem essa opção aqui para você ligar o Dual por mapa, né? E quando você liga ele vai ativar essa tabela aqui, ó, que você vai conseguir colocar o Dual de acordo com a rotação, tá? Mas isso aqui é para um cara meio já bem avançado, então eu deixo aqui desligado, né? Deixa aqui os meus 3 milissegundos aqui, tá? Esse Dual aqui, ele é um pouco mais alto só para partida, né? É normal você deixar ele um pouco mais alto para partida, para sentir ele ficar mais encorpado ali, para facilitar a partida. Então eu deixo o Dual um pouco mais alto, não tem problema também deixar um pouco mais alto esse Dual aqui, tá? Mas é isso daí, pessoal. Então vocês vão deixar o Dual aqui, no máximo entre 2,5 a 3,5. Então vocês vão fazendo teste aí, até achar o melhor. Os motores V8, por exemplo, que você tem muito mais pulsos, o dobro dos pulsos, né, por ciclo, né, tende a ter mais complicação ainda nesse meio aqui, né, a limitar a rotação aí, se não atropelar o outro, né, o sinal de carga da bobina, um atropela o outro. Por isso até que para os motores V8 eles usavam aquele sistema MSD com bobinas com sistema capacitivo, que a bobina trabalha com a tensão mais alta e consegue carregar com tempo menor, tá? Só lembrando que quando você está usando Speedwin, substitui tudo isso aí sem problema algum, tá? Aqui embaixo aqui quando está ligado aqui essa opção aqui, eu vou limitar o meu Dual aqui em 8 milissegundos para ele não deixar passar nunca, para proteger a bobina, né? Você pode, como eu estou trabalhando aqui com 3 e 4,5, eu posso colocar aqui em 5, vamos imaginar, tá? Nunca é um valor inferior a esses dois que você colocou aqui. E aí ele não vai permitir que esse Dual ultrapasse 5 milissegundos em hipótese alguma. Mesmo se você, por correção de queda de tensão de bateria, né, que ele tem ali, o Dual ele não vai passar desses daí para poder proteger a sua bobina. Correto, pessoal? Outra opção também que, tendo o controle do avanço de ignição da Speedwin na mão, né, também que é uma vantagem muito boa, é você poder ver aqui nas configurações avançadas de lenta, tá? E controlar a marcha lenta por ponto, tá? Isso aqui vai render um assunto para um próximo vídeo aí, mas eu consigo controlar a marcha lenta por ponto. Então a marcha lenta por ponto, ela tem uma resposta muito mais rápida, então evita aí queda de rotação na hora que você acende um farol, queda de rotação na hora que entra uma ventoinha, e você consegue uma lenta bem mais estável quando você trabalha por ponto, beleza? Mas esse aí vai ser um assunto para o próximo vídeo e é interessante, isso daí também ajuda demais, beleza, galera? Quem gostou aí das dicas aí, dá um joinha aí para contribuir o canal aí, né? Quem é novo no canal ainda se inscreva no canal e compartilhe os vídeos aí com os seus grupos aí, né? Do Facebook, WhatsApp aí, para ajudar a gente aí, beleza, galera?